Em 2 de agosto de 216 a.C., o exército romano foi completamente massacrado em Canas. Aníbal parecia ser imparável. Essa foi talvez a pior derrota da história da Roma antiga. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição. Livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Após o início da Segunda Guerra Púnica, Aníbal parecia imparável, conquistando vitória após vitória. Aníbal chegou à Itália atravessando os Pirineus e os Alpes. Ele rapidamente conquistou grandes vitórias sobre os romanos em Trébia e no Lago Trasimeno. Após essas derrotas humilhantes, os romanos nomearam Fábio Máximo como ditador. Fábio decidiu fazer uma guerra de atrito contra Aníbal, e durante muito tempo sua estratégia funcionou, dando tempo para que os romanos se reagrupassem e formassem um grande exército. No entanto, muitos romanos não apoiavam as táticas de Fábio, e preferiam lançar um ataque direto contra o exército cartaginês. Então, quando o mandato de Fábio terminou, o Senado decidiu não renovar seu mandato, e o comando passou para os 2 novos cônsules, Cneo Servilio Gêmino e Marcus Atilius Regulus. Em 216 Caio Terêncio Varrão e Lúcio Emílio Paulo foram eleitos os novos cônsules. Eles receberam um exército gigante para enfrentar diretamente Aníbal. Políbio escreveu: o Senado decidiu trazer 8 legiões para o campo, o que nunca havia sido feito em Roma antes, cada legião consistindo de 5.000 homens além de aliados. A maioria de suas guerras são decididas por um cônsul e 2 legiões, com sua cota de aliados, e raramente empregam todos os 4 ao mesmo tempo, e em um serviço. Mas nesta ocasião, tão grande era o alarme e terror do que aconteceria, eles resolveram trazer não apenas 4, mas 8 legiões para o campo. É dito que o número total de soldados chegava a 100.000, estimativas modernas colocam entre 50 a 80.000. Cada cônsul comandaria 4 legiões, mas ao que parece, os cônsules revezavam o comando diariamente, por isso a culpa pela derrota tradicionalmente ficou com Varrão, que era o comandante do dia, mas ao que parece, devido ao tamanho do exército, os 2 cônsules devem ter comandado nesse dia, um em cada ala. Um fato que pode nos ajudar a provar isso, é de que Varrão foi perdoado após essa derrota. Se fosse apenas ele no comando, dificilmente seria perdoado. Em 216 a.C., Aníbal tomou o importante depósito de suprimento em Canas, na Apúlia. Como Políbio observou, a captura de Canas causou grande comoção no exército romano, pois não era apenas a perda do lugar e dos estoques que os afligiam, mas o fato de comandar o distrito circundante. Assim, os cônsules resolveram marchar para o sul, desejando enfrentar Aníbal diretamente. Após 2 dias de marcha, eles chegaram perto dele. É dito que Varrão era um homem imprudente e arrogante, e que estava determinado a derrotar Aníbal. Quando os romanos se aproximaram de Canas, alguns da infantaria leve e cavalaria de Aníbal os emboscaram. Varrão repeliu o ataque e continuou a caminho de Canas. Esta pequena vitória sem valor estratégico duradouro, reforçou muito a confiança do exército romano, talvez levando ao excesso de confiança por parte de Varrão. Paulo, no entanto, não queria marchar diretamente contra Aníbal. Ao contrário de Varrão, ele era prudente e cauteloso, e acreditava que era tolice lutar em campo aberto, apesar da força numérica dos romanos. Apesar dessas dúvidas, Paulo achou imprudente retirar o exército após o sucesso inicial e se manteve acampado próximo, 2/3 em um acampamento, e o restante em outro. De acordo com Políbio, a cavalaria de Aníbal cavalgou até a borda do acampamento romano, causando estragos e interrompendo completamente o suprimento de água para o acampamento menor. Na manhã da batalha, quando as forças se reuniram, um oficial cartaginês chamado Gisgo teria dito a Aníbal que o tamanho do exército romano era surpreendente. Há uma coisa, Gisgo, ainda mais surpreendente, Aníbal respondeu friamente, que você não percebe. Ele então explicou: em todos esses grandes números diante de nós, não há um homem chamado Gisgo, provocando risos que se espalharam pelas fileiras cartaginesas. Os números antigos não são muito confiáveis em nenhuma batalha, mas ao que parece, os cartagineses tinham de 40 a 50.000 soldados, em sua maioria mercenários, mesmo o exército contando com várias nacionalidades diferentes.
Todos respeitavam Aníbal. Isso fez com que eles se mantivessem unidos. Os romanos usavam seus equipamentos típicos, enquanto o exército de Aníbal tinha vários tipos de armas, armaduras e escudos diferentes. Um dos pontos mais fortes do exército cartaginês era sua cavalaria, principalmente os temidos cavaleiros númidas. Aníbal havia montado suas forças com base nas qualidades de combate particulares de cada unidade, levando em consideração seus pontos fortes e fracos. Atrás da infantaria, Aníbal colocou lanceiros espanhóis. Ele colocou os ibéricos, celtiberos e gauleses no meio, alternando a composição étnica entre hispânicos e gauleses na linha de frente, com ele na frente e no centro ao lado de seu irmão Ago. Asdrúbal liderou a cavalaria hispânica e gaulesa à esquerda do exército cartaginês. Ao colocar o flanco de seu exército na esquerda, Aníbal impediu que este flanco fosse sobreposto pelos romanos mais numerosos. Asdrúbal tinha de 6 a 7 mil cavaleiros, e Hanão tinha 4 mil númidas à direita. Aníbal queria que sua cavalaria superior derrotasse a cavalaria romana, para que depois atacassem a retaguarda da infantaria romana. Os romanos estavam na frente da colina que levava a Canas e cercados em seu lado direito pelo rio Alfidus, no lado da cavalaria de Asdrúbal, de modo que seu flanco esquerdo era o único meio viável de retirada. Além disso, as forças cartaginesas haviam manobrado para que os romanos ficassem virados para o leste. Não apenas o sol da manhã brilharia nos olhos dos romanos, mas os ventos do sudeste soprariam areia e poeira em seus rostos quando se aproximassem do campo de batalha. A análise de Aníbal para planejar cada movimento da batalha se provou decisivo. À medida que os exércitos avançavam uns sobre os outros, Aníbal estendeu o centro de sua linha, como Políbio descreveu, o resto deles em contato com essas companhias, mas gradualmente caindo, de modo a produzir uma formação em forma de meia-lua, a linha de flanco se afinando à medida que se prolongava, sendo seu objetivo empregar os africanos como força de reserva e começar a ação com os hispânicos e celtas. Políbio descreveu o centro cartaginês como implantado em um crescente, curvando-se em direção aos romanos no meio com as tropas africanas em seus flancos em uma formação escalonada. A batalha começou com um feroz combate de cavalaria nos flancos. Políbio descreveu muitos dos cavaleiros hispânicos e celtas desmontando devido à falta de espaço para lutar a cavalo, e chamou a luta de bárbara, no sentido de sua brutalidade. Quando a cavalaria cartaginesa conseguiu a vantagem, eles derrubaram seus oponentes romanos sem nenhuma chance. No outro flanco, os númidas ficaram de uma maneira que apenas manteve a cavalaria aliada romana ocupada. Quando Asdrúbal foi com sua cavalaria, a cavalaria aliada romana recuou, com os númidas os perseguindo. Enquanto a cavalaria cartaginesa derrotava os cavaleiros romanos, as infantarias de ambos os lados avançavam uma em direção à outra no centro do campo de batalha. O vento do leste soprou poeira nos rostos dos romanos e obscureceu sua visão. Embora o vento não tenha sido um fator importante, a poeira que ambos os exércitos criaram teria sido potencialmente debilitante à vista. Embora a poeira atrapalhasse, os soldados ainda poderiam ver outras pessoas próximas. A poeira, no entanto, não era o único fator psicológico envolvido na batalha. Por causa do local de batalha um tanto distante, ambos os lados foram forçados a lutar cansados, pois não poderiam dormir adequadamente. Outra desvantagem romana foi a sede causada pelo ataque de Aníbal ao acampamento romano no dia anterior. Todos esses fatores psicológicos tornaram a batalha especialmente difícil para os soldados de infantaria. A infantaria leve de ambos os lados entrou em combate sem vencedor, causando poucas baixas e rapidamente se retirando das fileiras de sua infantaria pesada. Quando a infantaria pesada romana atacou, Aníbal ficou com seus homens no centro fraco e os manteve juntos em uma retirada controlada. O crescente de tropas hispânicas e gaulesas se curvaram para dentro enquanto se retiravam gradualmente. Sabendo da superioridade da infantaria romana, Aníbal havia instruído sua infantaria a se retirar aos poucos, criando um semicírculo ainda mais apertado em torno das forças romanas. Ao fazer isso, ele transformou a força da infantaria romana em uma fraqueza. Enquanto as fileiras da frente avançavam gradualmente, a maior parte das tropas romanas começou a perder sua coesão, à medida que as tropas das linhas de reserva avançavam para as lacunas crescentes. Logo estavam tão compactados que tinham pouco espaço para manejar suas armas.
Ao pressionar tanto em seu desejo de destruir a linha em retirada e aparentemente em colapso das tropas hispânicas e gaulesas, os romanos ignoraram as tropas africanas que estavam descomprometidas nas extremidades projetadas desse crescente agora invertido. Isso também deu tempo à cavalaria cartaginesa para expulsar a cavalaria romana em ambos os flancos e atacar o centro romano na retaguarda. A infantaria romana, agora desprovida de proteção em ambos os lados, formou uma cunha que se aprofundou cada vez mais no semicírculo cartaginês, entrando em um beco formado pela infantaria africana nas alas. Neste ponto decisivo, Aníbal ordenou que sua infantaria africana se voltasse para dentro e avançasse contra os flancos romanos, criando um cerco em um dos primeiros exemplos conhecidos de movimento de pinça. Quando a cavalaria cartaginesa atacou os romanos na retaguarda, os cartagineses do flanco os atacaram à direita e à esquerda. O avanço da infantaria romana foi interrompido. Os romanos foram cercados sem nenhum meio de fugir. Os cartagineses criaram uma barreira, e começaram a massacrá-los um por um. Políbio escreveu: como suas fileiras externas foram continuamente cortadas, e os sobreviventes forçados a recuar e se amontoar, eles finalmente foram todos mortos onde estavam. Como Lívio descreveu, tantos milhares de romanos estavam morrendo. Alguns, a quem suas feridas, beliscadas pelo frio da manhã, haviam despertado, enquanto se levantavam, cobertos de sangue, do meio dos montes de mortos, foram dominados pelo inimigo. Alguns foram encontrados com suas cabeças enterradas na terra que haviam escavado, tendo assim, como parecia, feito covas para si mesmos e se sufocando. Victor Davis Hanson afirma que quase 600 legionários foram massacrados a cada minuto até que a escuridão trouxesse fim ao derramamento de sangue. Políbio escreve que da infantaria romana e aliada, 70.000 foram mortos, 10.000 capturados e talvez 3.000 sobreviveram. Ele também relata que da cavalaria romana e aliada de 6.000, apenas 370 sobreviveram. Lívio escreveu: disse que 45.500, 2.700 cavalos, havendo um número igual de cidadãos e aliados, foram mortos. Além do cônsul Paulo, Lívio passa a registrar que entre os mortos estavam 2 questores, 29 dos 48 tribunos militares, e 80 senadores. Lívio registrou as perdas de Aníbal em cerca de 8.000 de seus homens mais corajosos. Políbio relata 5.700 mortos. Cada fonte antiga cita números diferentes, então é muito difícil saber os números exatos, mas sabemos que de 40 a 70.000 romanos foram mortos ou capturados em Canas, um número simplesmente gigante, a derrota mais significativa da história romana, devido à destruição do seu maior exército. Em Teutoburgo, Carras e Araúzio, os romanos sofreram grandes derrotas, mas tinham várias legiões disponíveis em outros lugares. Já em Canas, todo o grosso das legiões romanas foram destruídas. Essa vitória deu a Aníbal e os cartagineses grande confiança de que poderiam vencer a guerra. Era a hora certa de invadir a própria cidade de Roma, mas por algum motivo ele decidiu não cercar a cidade. Eu já fiz um vídeo tentando explicar o porquê dele não cercar Roma. Vou deixar o link aqui. Após essa humilhante derrota, os romanos usariam as táticas de Fábio Máximo, para evitar um confronto direto com Aníbal até que eles pudessem organizar um contra-ataque, que seria organizado por Cipião Africano, que evitaria a rendição de Roma, e derrotaria separadamente os exércitos de Cartago, até chegar à batalha decisiva de Zama, onde ele derrotaria Aníbal e colocaria fim à Segunda Guerra Púnica. O historiador militar Theodor Heirault Dodd escreveu: poucas batalhas dos tempos antigos são mais marcadas pela habilidade do que a Batalha de Canas. A posição era tal que colocava todas as vantagens do lado de Aníbal. A maneira pela qual o hispânico e gaulês, longe de ser perfeito, foi avançado em uma cunha no escalão, foi primeiro mantido lá e depois retirado passo a passo, até atingir a posição inversa. O avanço no momento adequado da infantaria africana, e sua roda direita e esquerda sobre os flancos dos legionários romanos desordenados e lotados, está muito além do elogio. Toda a batalha, do ponto de vista cartaginês, é uma obra de arte consumada, não tendo exemplos superiores, poucos iguais, na história da guerra. Will Durant escreveu: foi um exemplo supremo de generalato, nunca superado na história, e estabeleceu as linhas de táticas militares por 2000 anos. A tática de Aníbal em Canas foi uma das mais bem-sucedidas da história, uma vitória que colocaria medo nos romanos por muitos séculos. Aníbal no momento parecia imparável.
O mais incrível foi como os romanos continuaram lutando mesmo após esse massacre, recusando até mesmo a paz, e querendo se manter na guerra enquanto eles não conseguissem a vitória. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.